Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Terapia da Criança. Eu sou Roberta Lima, a profissional responsável por onde a Terapia da Criança marca presença, seja aqui no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Periscope, que é um aplicativo novo. Você pode encontrar reflexões, informações, alguns conteúdos sobre desenvolvimento infantil, na tentativa de ajudar, a gente poder cuidar e proteger melhor a infância, que é essa fase tão especial, tão peculiar e tão decisiva na construção de qualquer indivíduo. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da adaptação escolar. Se você não assistiu o vídeo anterior, vale a pena retornar, assistir primeiro lá, porque lá eu falei sobre cuidados iniciais. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre dar continuidade e falar sobre o momento que de fato começa o primeiro dia de aula, em que os pais vão ter que levar a criança para a escola e deixá-la naquele espaço, tá? E eu vou pontuar aqui algo que é tão simples, mas que muitas vezes não é praticado, seja por falta de conhecimento, por falta de orientação, porque ainda assim existem algumas escolas que orientam, de uma forma não muito assertiva, não muito saudável, que é em relação ao momento de deixar a criança na escola, em que os pais precisam se despedir dessa criança, precisam pontuar para essa criança que ela vai ficar naquele espaço, que os pais vão deixá-la ali, que vão sair, mas que vão voltar, tá? E o que acontece, bastante, é bem comum, acontece justamente o contrário. Os pais veem a criança, tem criança que vai ter uma dificuldade maior a se adaptar, então nos primeiros dias ela vai chorar, ela vai se desorganizar, vai se desesperar, de ver que o pai e a mãe estão indo embora, que estão saindo, do campo visual dela. Uma criança muito pequenininha, ela tem dificuldade de ter esse entendimento, quando o pai ou a mãe sai desse campo visual, ela não consegue entender muitas vezes e elaborar que o fato de ter saído, que necessariamente eles vão voltar depois, tá? Então é importante que seja pontuado, por mais que a criança se desespere, por você chegar e falar para ela abertamente, de forma objetiva, que você vai deixar ela ali e que vai voltar, mas que você naquele momento precisa sair. E muitas vezes os pais, ou até orientados pela própria escola, acabam fazendo de uma forma que vão saindo de fininho, para numa tentativa de não fazer com que a criança não veja, sair escondido, achando que a criança meio que vai esquecer, vai chorar, mas depois vai esquecer e vai se distrair, vai conseguir se integrar aquele momento ali na escola. Não é uma medida mais legal de se adotar, não é a forma mais respeitosa e saudável de agir nesse momento. Então, por mais que a criança chore, se desespere no momento em que você vai se despedir, ainda assim é importante. E também assim é importante você se despedir, com afeto, com clareza, explicando que você vai voltar. Mas é importante que quando você se despedir, que você de fato vá embora, No caso da adaptação escolar, muitas vezes a escola tem a metodologia, é legal fazer isso, de ter a oportunidade, do pai ou a mãe ficar ainda na escola, mas em uma outra sala, em um outro ambiente, de modo que se a criança solicitar, esse pai, essa mãe aparece, volta ao encontro da criança, até ela ir ganhando confiança e elaborando esse entendimento de que o pai e a mãe vão, mas que eles voltam. Mas é interessante, sim, é importante pontuar, se despedir, por mais que a criança se desespere, e sair, de forma direta, não ficar estendendo ou prolongando esse processo. Então você diz que vai, aí a criança se joga no seu colo, chora, e aí você fica sem saber o que fazer, fica meio lá, meio cá, e acaba prolongando demais, negociando demais essa despedida, e acaba sendo muito sofrido. Então, por mais difícil que seja, na hora que você se despedir, saia realmente de cena, tá? Explicando que você está indo embora, explicando que você vai voltar. E uma dica legal para poder dar essa oportunidade da criança ir ganhando confiança e ter mais segurança nesse processo é vocês identificarem, tá, em casa,
algum objeto que é chamado, né, pela psicologia o objeto transicional, que é um objeto que a criança tem algum apego, né, em casa. Muitas vezes é algo assim bem fofinho, bem confortável, então é um paninho, é um ursinho, um bichinho de pelúcia, que a criança tem muito apego por aquele objeto, e fazer com que a criança leve esse objeto para dentro da escola. As escolas orientam muito nesse sentido, e isso tem todo um motivo, tem toda uma simbologia por trás, tá? A criança, quando tem esse apego, quando ela leva esse objeto com ela para esse momento, né, da escola, é como se esse objeto estivesse representando, principalmente a mãe, não é? É uma forma simbólica de estar fazendo com que a mãe se faça presente, não é? Embora ela não esteja de fato ali com a criança naquele momento. Então isso pode ajudar bastante a criança a se regular, não é? A se acalmar, a ter confiança, não é? Nesse momento de separação, e de ter essa percepção, né, de que, de alguma forma, aquela mãe está ali com ela, né, pegando na mão dela simbolicamente, do lado dela, dando confiança, dando incentivo, estímulo, para que ela vá se integrando àquele ambiente escolar. Tá? E se porventura, porque nem toda criança tem, e não tem nenhum problema com isso, né? Quando a criança não tem um objeto específico, especial, não é? Um objeto transicional, se ela não tem problema, vocês podem promover isso. Então, vocês podem dar esse objeto à criança. Não estou falando de nada grandioso, eu estou falando de algo muito simbólico. Então, você pode dar alguma coisa para a criança, né? Algum brinquedo, algum bonequinho pequenininho, onde ela possa apertar, segurar na mão. Enfim, usem a criatividade de vocês, a partir também do interesse da criança. Vocês que são os pais vão saber, não é, o que é que a criança tem, assim, um encantamento, não é, por alguma coisa que seja mais acessível e que desperte o interesse da criança. Mas o importante é a simbologia, não é, com que esse objeto vai representar. Então você pode dizer para a criança que é como se aquele objeto realmente estivesse ali, não é, que quando a criança sentir saudade, pensar no pai ou na mãe, que ela pode pegar esse objeto, não é, e se conectar através desse objeto com eles, né? Então diga que quando você vai sair para deixar essa criança na escola, vale dizer também que você vai, mas que você vai estar pensando nela, pensando no seu filho, pensando na criança. Isso é tão também um detalhezinho, mas que conecta tanto a criança com você, que ela realmente consegue, não é, se sentir nessa sintonia. E essa conexão, essa sintonia, assim como em qualquer situação, em qualquer momento da criança, incluindo agora também esse momento da vida escolar, faz toda a diferença, porque quando a criança se sente conectada, ela se sente acolhida, ela se sente segura, tá certo? Então, prestem atenção a esses detalhezinhos e depois me digam aqui nos comentários. Eu fico tão feliz quando vocês comentam, quando vocês trazem, né, a experiência de vocês. Isso enriquece muito para mim e enriquece para quem vai ler os comentários também. Vocês podem, entre vocês, trocarem ideias, dicas, né, de como é que vocês conseguiram conduzir e como é que está sendo essa fase, né, para quem está vivenciando isso com os filhos, essa fase de adaptação escolar, tá certo? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um sinalzinho para mim, dá uma curtida no vídeo. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, porque é uma forma de me motivar e é um sinal, né, de que a coisa está realmente tendo valor para vocês, para que eu possa, aqui de minha parte, continuar produzindo esses conteúdos, seja aqui nas outras redes sociais que vocês já conhecem. Se não conhecem, vão lá conhecer, que vale a pena. Tá certo, gente? Até o próximo vídeo. Muito grata pela atenção e boa adaptação aí para vocês com os pequenos, tá certo? Tchau, tchau, um abraço!